Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre raiz quadrada. E aí, você sabe o que é uma raiz quadrada? Você sabe encontrar a raiz? Então, para começar, eu coloquei dois problemas aqui. Uma raiz quadrada de 64 e a outra raiz quadrada de 225. A primeira raiz, eu coloquei também aqui para vocês, que pode aparecer ou não esse número 2, tá certo? Então, perceba aqui que pode aparecer dessa forma ou dessa forma, tá certo? Isso aqui quer dizer para a gente só o índice que a gente está trabalhando, que aqui no caso é a raiz quadrada. Se fosse um outro número, por exemplo, o número 3, seria raiz cúbica. E aí vai. O símbolo que temos aqui é o radical, é o símbolo da raiz. O número que está dentro é o radicando. E o valor que vamos encontrar é justamente aí a raiz. Nesse caso aqui, eu tenho a alternativa A valendo 7, a alternativa B valendo 8 e a alternativa C valendo 9. Se a gente for tentar descobrir qual o valor, seria fácil só com as alternativas, porque eu tenho que ver um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando, que está dentro da raiz. Então, se eu olhar o 7, se eu pegar 7 vezes 7 na tabuada do 7, eu sei que é 49. Então, 7 não vai poder ser porque deu 64. Então, não é 7. Se eu pegar o 8, 8 vezes 8 na tabuada do 8 vai me dar 64. Então, é justamente aqui o valor que queremos. Então, a raiz quadrada de 64 é o número 8. Por que 8, professor? Porque 8 vezes 8 dá 64. Dá justamente quem está dentro da raiz. 9 também não vai ser. Por quê? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Tá certo? Então, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor do radicando. Bom, desta forma é bem simples, só que a gente teria que ficar fazendo várias tentativas caso fosse um número muito difícil, né? Por exemplo, 225 é um número maior. Então, a gente teria que fazer também essas multiplicações, que já vai ficando mais difícil. Então, a gente tem uma outra forma de encontrar essas raízes, né? Vamos lá. Existe um número chamado fatorar, tá? Fatorar um número. Fatorar o número que está dentro, que é justamente o radicando. Então, eu vou pegar o radicando, 64, vou fatorar em fatores primos. Então, vocês vão ter que lembrar o que é números primos, tá certo? Então, o primeiro número que dá para a gente dividir aqui, o 64, com o número primo, eu sei que é o 2, tá? O número primo, 2. O número par dá para dividir justamente por 2. Então, 64 dividido por 2 vai me dar 32, certo? Eu continuo, 32 dá para dividir por quem? Por 2 também. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. Opa, outro número par. Eu posso continuar dividindo por 2. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. Continua também sendo um número par, 8. Dá para dividir por 2 também. 8 dividido por 2 vai dar 4. Observe que 4 também dá para dividir por 2, então coloco 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dá para dividir por 2 também. Ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Pronto. Então, quando finaliza, é quando a gente consegue chegar aqui até o número 1. A gente conseguiu dividir o número todo até chegar em 1. Pronto. O que quer dizer isso? Quer dizer que este número 64, a gente pode escrever ele sendo multiplicado por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu sei que o 64 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, vezes 2 vezes 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? 6 vezes. Que é a mesma coisa que potência de 2 elevado a 6. Vocês concordam? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é igual a justamente o 64, que é o nosso número aqui, que está dentro da raiz. Pronto. Aí agora o que é que eu vou fazer? Se eu sei que isso, 64, é igual a 2 elevado a 6, eu vou jogar 2 elevado a 6 dentro da raiz. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 64 é igual a raiz de 2 elevado a 6, ó, certo? O primeiro passo que a gente vai fazer é esse. Então, eu sei que a raiz quadrada de 64 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 6. Como aqui a gente sabe que tem um 2, para a gente tirar a raiz, a gente vai ter que pegar esse 2 e jogar para debaixo desse 6. Então, vai ficar 2
elevado a 6 sobre 2. Observe, eu tirei a raiz e peguei o 2 e botei debaixo do 6. Só que aqui eu tenho 6 dividido por 2, tá certo? Não esqueça, aqui é uma fração. Então, eu tenho 2 elevado a 6 dividido para 2. Quanto é 6 dividido para 2? Dá 3. Ó, pronto. Então, a gente já tirou a raiz, aí vamos encontrar agora o valor que queremos, que é o número 8, ok? Então, a raiz de 64 é igual a quanto? Quanto é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vocês concordam? 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Justamente o que queremos. Então, a raiz... Então, fica aí. A raiz quadrada de 64 é 8. Ok? E aí, eu vou finalizar aqui com a seguinte pergunta. Como é que vocês resolveriam essa questão aqui? E aí, como é que vocês resolveriam? Deixa no comentário, tente resolver das duas formas, certo? Multiplicando quando eu fiz aqui, 14 vezes 14, 15 vezes 15, 16 vezes 16, para achar o valor que está aqui dentro. E depois tenta fazer da forma fatorada, tá certo? Eu vou postar também outros vídeos explicando o que é fatorar em fatores primos. Observe que aqui a gente fatorou o número 64 em fatores primos, multiplicando todos os números, sendo eles primos, tá ok? Então, deixe nos comentários como vocês responderiam. Valeu!